Superman saiu, cara. Revelou diversos personagens que ninguém fazia ideia de quem são. Mr. Handsome, Baby Joy, essa mulher misteriosa também. Eu vou explicar quem são cada um deles pra vocês. O trailer levantou mistérios também sobre a identidade do Ultraman, que finalmente apareceu sem máscara, com cabelão. Aqueceu, né, o possível embate lá entre o Superman e Guy Gardner. E também aqueceu também a polêmica nas redes sociais. O filme do Superman tá com CGI ruim? Tá com CGI de PlayStation 2, nível The Flash? Chapolin? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Vem comigo pra essa análise super completaça do trailer. Garanto, vamos lá. Spectre aqui. Todo mundo sabe que eu tô no hype pra Superman. Eu tô pra caraca, tipo, de verdade, cara. Eu tô super no hype pra Superman. Acho que todo mundo tá. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu vou estar sempre cagando porque vão falar por aí. Tipo, eu vim aqui, dou minha opinião e acabou. Eu não vejo a opinião dos outros. Eu sou 100% sincero com vocês. Eu tento ver pontos positivos e negativos de tudo. E eu acho também que vocês podem fazer a mesma coisa aqui embaixo. Comenta vocês, o que vocês gostaram nesse novo trailer, o que vocês não gostaram, cada um com a sua opinião. Dito isso, bora pros tópicos. Superman sendo o herói. Se tem uma coisa que os trailers de Superman estão passando pra gente, é o compromisso do Superman em salvar vidas. Percebe isso? A gente tá tendo essa noção desse heroísmo dele salvar vidas. Até porque uma das principais reclamações do Superman anterior era sobre ele destruir Metrópolis inteira, porra, na pancadaria com os Zod, e nem se preocupar em salvar ninguém. Isso aconteceu mesmo, né? Pelo contrário, ele ajudava a destruir mais ainda. O cara, em vez de levar a briga pra um lugar longe, ele levou pra Metrópolis. Então você vê que o James Gunn tem uma preocupação em passar pra gente a correção dessa postura. Por isso que esse trailer já abre com um prédio caindo e o Superman segurando o prédio para as pessoas saírem de baixo. Se fosse o do Zack Snyder, meu irmão, pô, paciência. Ele quer só pegar os Zod, né? Então esse agora não, esse agora tá sempre preocupado com casualidades civis no meio das lutas. Ele não vai querer que ninguém se machuque. Quem é essa mulher? Bom, na cena seguinte, a cena que o Lex e o grupo dele invadem a Fortaleza da Solidão, a gente vê ali o Ultraman, a engenheira e uma mulher misteriosa com uma roupa de frio branca toda chique, né? Essa é a mesma mulher que no outro trailer tava tirando uma selfie enquanto o Superman lutava contra o Martelo da Borávia. Essa mulher é Eve Taskmaster, ela é secretária do Lex Luthor, ela já teve filmes, desenhos, algumas histórias também do Superman, mas a Eve é uma referência aos filmes antigos. Até isso do Lex levar a dondoca dele pra Fortaleza da Solidão já virou um clássico cinematográfico. Então dá pra vocês terem noção, cara, a referência cinematográfica que o James Gunn tá fazendo, né? A Eve sempre foi uma personagem que representava um arquétipo da mulher avarenta, superficial, vaidosa, materialista, sempre aquilo, né? Pra representar isso, antigamente ela era caracterizada como uma madame chique, só uma dondocona, tipo aquelas dondocas com fifi, eu tô falando aqui de poodle, né? Só que transportando isso pros dias de hoje, cara, o James Gunn optou por escalar Sarah Sampaio e abordar a personagem como uma das blogueiras instagrammers, né? Que é um estereótipo que pode se encaixar também. Eu acho que a crítica que o James Gunn vai fazer é que ela tá do lado dos vilões, não necessariamente por ser muito má, mas por ser fútil, se importar com dinheiro, fama e likes. Se o Lex Luthor proporcionar isso pra ela, pô, então ela é Team Lex Luthor, acabou. Tanto ela quanto o Lex Luthor encarnam meio que o lado ruim do dinheiro, mas ela tá dentro de um arquétipo clássico mais feminino, enquanto o Lex tá no arquétipo mais masculino, até pelo papel social, né? É o cara que é dono de empresas, que joga sujo no mundo dos business, que não aceita que outro homem seja mais poderoso que ele, entende? Então, tem essas diferenças. Tem muitos personagens que podem parecer que estão ali aleatoriamente, mas se você fizer uma análise mais profunda, com certeza você vai perceber que tem temas interessantes sendo abordados. Lex Luthor! A cena que o Lex Luthor tá no andar mais alto da Luthor Corp, né, o prédio mais alto de Metrópolis, vendo o Superman caído no chão, vendo o Superman de cima pra baixo, eu acho que sumariza bem como o Lex Luthor quer estar com relação ao Superman. E é engraçado como o próprio slogan do Superman é Look Up, né, olhe pra cima. Quando é que você olha pra cima? Pra ver que algo tá acima de você, né, além de você. Quando você olha pro além, pra Deus, isso é o que tá nos céus, é o que tá acima. Eu acho que a última coisa que o Lex quer é a existência de alguém que ele tem que constantemente olhar pra cima, percebe? É um complexo de Deus que o Lex tem, né? Mesmo sendo humano. Enquanto o Superman, um ser que veio dos céus, se vê como homem simples da fazenda. Percebe como o contraste em Superman e Lex Luthor é genial, cara? São personagens incríveis, cara, muito bem trabalhados. E eu acho que a gente tá tendo vislumbres disso nesse trailer. A gente vê que o Lex tá determinado a destruir o Superman. A fala do Lex no trailer é uma continuação da cena do Superman preso no trailer anterior. Então você sabe que o Superman tá preso e o Lex tá se encontrando face a face com o Superman pela primeira vez. E pro Lex, cara, só ter o Superman, assim, preso ali, ainda não é o suficiente. Ele disse que iria atrás da Lois Lane, né, repórter que ele tá sempre dando entrevista, né? Ele iria atrás dos pais do Superman. E você sente na voz do Nicholas Hoult, o ator, né, que esse é um Lex Luthor realmente rancoroso, realmente amargurado. Tanto que tem uma cena que ele tá cagando pra esse inocente vão morrer por terem escolhido ajudar o Superman.
Por isso que o Superman tá sempre na desvantagem também, cara. Isso que a gente tem que entender. O Superman luta tendo que se segurar pra não causar destruição. Luta tendo que se preocupar em salvar as pessoas durante o combate. Lógico que isso vai prejudicar ele. O Lex não, cara. O Lex precisa se preocupar com nada disso. Por quê? Porque ele desumaniza todo mundo que escolhe o Superman como salvador, ele vê como traidores da raça humana. E ainda assim o Superman sempre vence. Tem uma cena desse trailer novo, cara, que o Superman diz pro Lex que não importa o que o Lex tente fazer com ele, os planos do Lex sempre vão falhar. E na minha opinião, é por isso que a gente tá vendo o Superman em tantas situações diferentes, machucado, né, em diferentes cenas. Porque toda hora uma luta diferente, um vilão diferente, é clone do Superman, Kaiju gigante cuspidor de fogo, Superman doente na cama de casa. O trabalho do Superman não é ficar ileso, é impedir que as pessoas se machuquem ou morram. Então ele tá sempre vencendo. O Lex é o homem mais inteligente do mundo. Ele vai bolar inúmeros planos pra matar o Superman, destruir o Superman. Mas nenhum deles vai dar certo. Clark não só vai derrotar os obstáculos que o Lex criar, como ainda vai salvar as pessoas fazendo isso, entende? Então eu acho que esse filme vai ser bem mais do que o vilão tem grande plano, tem esse grande plano, tem esse grande esquema. Ele vai usar esse objeto aqui pra conseguir isso, que é basicamente o plot padrão de filme de super-herói, né? Não é verdade? Então eu acho que não vai ser assim. Eu acho que vai ser uma antologia de embate, de combate. A gente vai ver diversos capítulos, diversos momentos, diversos planos do Lex e como o Superman lida com todos esses diferentes planos, né? A gente vai ver basicamente a vida do Superman em Metrópolis. E nesse sentido, o Lex vai ser uma espécie de gerador de problemas, gerador de vilões. Tem uma cena, inclusive, em que aparece um gnomo branco, um ser estranho, né? Atrás do Lex lá na prisão. E esse ser não tá preso, né? O que tudo indica, ele vai ser mais um vilão criado pelo Lex. Ele parece uma versão miniatura de um marciano branco. Mas James Gunn já comentou que essa criatura é o Mr. Handsome, né? O senhor bonitão. Ele é uma das criações do Lex Luthor, né? É como se fosse uma placa de Petri ambulante. Ou seja, talvez ele sirva para estudar meta-humanos. E por isso que ele esteja na prisão de meta-humanos do Lex. E o James Gunn também comentou que todas as crianças adoraram o Mr. Handsome. Ficaram obcecadas por ele. Isso demonstra que o James Gunn tá tendo uma preocupação parecida com o que o George Lucas teve com a trilogia clássica de Star Wars. Ele quer fazer cenas, personagens, criaturas que as crianças gostem, mesmo que ele esteja contando uma história com temas adultos. Então eu acho que o James Gunn tá com uma boa mentalidade nesse sentido, sabe? Eu acho que é o que a DC precisa pra voltar a crescer, pra fazer o Superman voltar a ser um personagem popular com as crianças. Você tem que voltar a pensar na base, nas novas gerações. E assim, falando por mim, de verdade, eu até gosto dessa ideia de criar vilões novos pra esse filme e fazer eles serem obras do Lex. Porque dessa forma você consegue mostrar um Superman ativo, lutando, ralando pra salvar Metrópolis, salvar o mundo, sabe? Lidando com os problemas da semana, sem necessariamente gastar ou desperdiçar vilões clássicos do Superman. É isso que eu quero chegar nesse ponto. Você consegue acrescentar mais riqueza pro conflito entre Lex e Superman sem menosprezar outros vilões importantes. Você mantém o foco no vilão principal do filme, o Lex Luthor. Isso pra mim, galera, é bem melhor do que só botar um personagem dos quadrinhos por botar. Descaracterizar ele todo e dizer que tá adaptando dos quadrinhos. Não, aí não. Eu vejo isso como sendo um cuidado que o James Gunn tá tendo pra criar a própria história e não desrespeitar personagens que foram criados e foram bem estabelecidos por outros escritores. CGI ruim. A cena que o Superman arranca o dente de um dos soldados da Luthor Corp é provavelmente a cena mais polêmica desse trailer, né? Por alguns fatores. Primeiro de tudo é que nessa cena o CGI de fato não tá muito legal, tem que falar a verdade, né? Ainda tem um slow motion nessa cena, então você claramente vê um momento em que os personagens da cena viram bonecões CGI em câmera lenta. Essa cena me lembrou, galera, mas tipo, me lembrou muito algumas cenas da Supergirl em The Flash, especialmente as cenas da prisão, porque elas tinham o exato mesmo efeito, cara. É uma situação igualzinha do momento em que um kryptoniano toca no ser humano em slow motion, né? E todo mundo da cena vira um boneco de PlayStation 2. Dá um certo medo, cara, porque o cinematógrafo desse filme é o mesmo de The Flash. Mas o cara também trabalhou em Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida do James Gunn. Então, não dá pra cravar nada por enquanto. O que dá pra cravar, antes que alguém diga, talvez não seja a cena finalizada, é que sim, ela tá finalizada. Olha isso. O James Gunn já anunciou que esse filme está 100% completo, incluindo todo o processo de pós-produção. Então, é uma cena finalizada já. Isso dá uma preocupaçãozinha, percebe? Mas considerando que eu curti o CGI na maioria das cenas que eu vi, eu não acho que uma cena ou outra com CGI estranho vai chegar a ser um problema. Tipo, eu vou ligar aquela parada da descrença aí que eu sempre esqueço e, eu vou ficar assistindo o filme. A gente tem que ver no filme como vai estar. Já o segundo ponto sobre essa cena é que eu achei uma escolha muito cartunesca. O lance dos dentes baterem no vidro da câmera. É quase como uma quebra da quarta parede. É o tipo de coisa que você veria no filme do Deadpool. Eu não acho que faça muito sentido num filme do Superman. Então, acredito que tem algum contexto secreto aí. Por exemplo, acredito que possa ser o Jimmy Olsen tirando fotos e gravando o Superman com drones. Tem cenas que dá pra ver ele usando o notebook da Lord Tech.
Ele deve estar controlando alguma coisa a partir daquele notebook. Ou podem ser as câmeras das esferas T do Mr. Terrific, né? Que apareceram nesse trailer também. Ele coloca quase todas as novas tecnologias dele naquelas esferas. Então eu imagino que a gente possa acompanhar algumas cenas de voo, de lutas do Superman a partir do point of view, do ponto de vista de alguma esfera, drone, né? Ou câmera. Acho que pode ser isso. Inclusive, a cena final do trailer era o Superman voando e a câmera se tremendo toda pra acompanhar ele no voo. Eu acho que deve ter um motivo dentro do filme pra gente estar vendo as cenas dessa forma, sabe? Tá vendo dentes quicando nas lentes, coisas desse tipo. Pra mim, é a única explicação que faz sentido. Agora, o que eu vou discordar é com algumas pessoas que estão falando que o Superman jamais arrancaria o dente de alguém na porrada. Galera, não é porque o Superman é bom moço que ele não daria uma boa embolachada na cara de gente que tá botando vidas inocentes em perigo. Não. Ele faz isso. As pessoas confundem ser bondoso com ser passivo. Não tem nada a ver, cara, percebe? Jesus era bom e distribuiu chicotada, porra. Superman é bom, mas arranca dente. Quem tá sendo mal? Porra, eu sou bom, cara, mas, porra, se o cara vacilar comigo, vai arrancar um dentinho. Um dentinho, pelo menos um canino, né? Porra, não tem jeito. Então tá certinho, cara. Superman é bom de coração, mas é porradeiro, porra. Vai levar desaforo pra casa? Aposto que tem um cara bom, mas tu não aceita que pisarem no teu carro. Percebe? Exército da Luthor Corp. Os soldados do Lex usando armadura de combate já tinham sido vistos no treino anterior, batendo no Superman na prisão. A gente tinha visto isso. Já foi divulgado bastante coisa de bastidores sobre o visual deles. E se espera que sejam armaduras fortes, até porque a especialidade do Lex é criar armaduras. E esse exército armadurado dele é conhecido. A gente já viu em outras adaptações, games, etc. Eu acredito que muitas cenas de ação, né, que a gente vai ver do que os heróis são capazes, tanto a Gangue da Justiça quanto o Superman e o Krypto, vão ser as cenas de luta contra os Raptors, que são esses soldados do Lex aí. Inclusive, eu achei muito da hora, cara, a cena do Superman girando, usando a visão de calor dele. Porra, aquilo foi irado, casca grossa. É quase como se o Superman estivesse fazendo um tornado de calor. Foi muito maneiro isso. Muito maneiro. Muita gente separou essa cena, colocou no Twitter, né? Então, nesse sentido, parece que a gente vai ver ainda, né, coisa que não viu no trailer, muitas cenas criativas de Superman usando os poderes. E isso é importante, galera, porque o Superman, além de ter super músculos, ele tem um super cérebro, porra. Eu conheci o Superman lendo revista da Ebal. De verdade, cara. Da Ebal. Porra, mas PT, por Ebal aos anos 60. Calma, rapaz. Essa coleção eu comprei depois. Mas de verdade, ele era um Superman, quando ele foi criado, super tudo, cara. Super inteligente, era um dos poderes dele. Então é importante ver ele usando a inteligência e sendo criativo com os poderes dele. Metrópolis rachando ao meio. Essa cena de uma rachadura abrindo no meio de Metrópolis para uma dimensão estranha provavelmente deve ser o terceiro ato do filme. Parece ser o ato mais grandioso, né? E você consegue ver em alguns trechos, como esses que estão vendo agora na tela, que tem um buraco negro lá dentro, né? E em algumas outras cenas você vê, né, objetos estranhos flutuando. Então fica a impressão de que tem alguma anomalia física e dimensional acontecendo ali. Eu não quero chutar qual que seja o plano final do Lex, né? Ou mesmo se ele tem um, não dá pra saber. Mas eu acredito que o Mr. Terrific vai ser muito importante pra solução. Afinal, cara, essas doideiras dimensionais da DC são especialidades dele, desse cara. E eu vou te falar aqui, cá entre nós, eu acho que esse personagem vai roubar a cena. Eu acho que ele vai ser muito casca grossa. Vocês vão bolar. Mas assim, tanto o Mr. Terrific quanto o Flash, o Barry Allen, eles são os maiores especialistas em multiverso e física dimensional na DC. Nas HQ você vai ver esses dois caras resolvendo coisas dessas aí, tipo, no dia a dia, cara. Muitas das vezes até juntos. Enfim, né, vai ser interessante a gente ver a inteligência do Mr. Terrific live action sendo posta à prova nessas situações. Outro detalhe nessa cena que vocês estão vendo aí, cara, parece ser dentro dessa dimensão maluca, né? Tem uns blocos voando. Talvez essa cena seja a zona fantasma desse novo DCU. Não sei. Mas que muita gente pode ter estranhado é o bebê verde que o Superman tá segurando, enquanto o Metamorfo tá segurando o Superman. Bom, esse bebê verde já tinha sido vazado em diversos brinquedos. Esse vai ser o Baby Joey, o filho do Metamorfo. Se você encaixar esse vazamento com o fato de, no trailer anterior, o Superman tá preso numa cela e que o Metamorfo tá lá dentro produzindo o Kryptonita com os poderes dele pra enfraquecer o Superman, cara, as coisas começam a fazer sentido. Muito provavelmente o Metamorfo estava sendo carcereiro do Superman, porque o Lex Luthor estava chantageando ele com o bebê dele. Percebe como vai se encaixando as coisas? Eu acredito que parte do plot pro Superman ser liberado seja sobre tirar o Baby Joey das garras do Lex Luthor. Agora, qual o papel desse bebê no grande finale? Não tem como saber. Qual a identidade do Ultraman? Bom, no trailer a gente vê cenas do Superman lutando contra o Ultraman dentro da fenda. Só que dessa vez o Ultraman tá sem a máscara e com cabelão. E repare que em ambos os trechos não dá pra ver bem o rosto dele. Então pode ser que tenha um mistério aí. Todos os rumores apontam pra ser um clone do Superman. Mas pode ser que tenha algum plot twist nessa história ou algum autor misterioso interpretando o Ultraman. Eu vou deixar pra falar isso em outro vídeo. Superman vs Guy Gardner. Cara, não tem nada mais do que a cara do Guy Gardner, ele dá uma de bullying
e cheio de marra pra cima de algum herói consagrado. Cara, já aconteceu nas HQs, isso acontece nas HQs. O Gus já se irritou com o Superman e foi pra cima dele com aquele cabelinho de tigela, rapaz. E da mesma forma como nos HQs, pode ser que role uma porradaria entre os dois, sim. Quando o Gus cisma com alguém, ele vai até o fim, cara. E ele sempre se dá mal, sempre, cara. Cara, é uma porradaria das boas. Superman versus Lanterna Verde, presta atenção. E isso é um assunto tão bom que eu quero guardar pra gente falar sobre isso em outro vídeo também. Então já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder. Ó, enfim... Eu acredito que a gente tenha abordado todas as novidades desse novo trailer. Eu acho que deu pra eu trazer todas as explicações pra vocês. Então agora chegou a sua vez de contribuir. Coloca aqui nos comentários o que você achou da análise, o que você achou do trailer, o que você gostou, o que você não gostou. Vamos bater esse papo bacana nos comentários, ok? Mas você não pode sair daqui sem estar inscrito no canal. Só se eu tocar aqui agora, se inscreve no canal, porque tem tanta coisa bacana pra vocês que vocês não tem noção do que a gente tá preparando, galera. Coisas grandes, grandes. O canal vai tomar uns rumos bacanas demais. Mas eu quero vocês aqui no canal. Obrigado por tudo, galera. Até a próxima. Fui!